se ofertar, se oferte você mesmo a Deus. Quer dizimar, dizime você. Seja você o dízimo para o Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor Jesus. Faça de mim conforme a Sua vontade, conforme a Sua palavra. Senhor, não faz troca com dinheiro. O Senhor criou o céu, a terra, as estrelas, o mar e tudo o que há. E o Senhor não precisa do seu dinheiro para continuar a obra. Nesse caso, Pai Santo, Eterno e Poderoso, nós estamos mais reunidos para aprender, primeiro buscar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. E a obra continua de acordo com a vontade do Senhor. A obra é abastecida de acordo com o Senhor, nos prospera de acordo com a vontade dele. Não tem nada que dar para o Senhor para receber. Simplesmente o fato de nós estarmos reunidos essa noite, nós já estamos fazendo grande obra para o Senhor, porque nós estamos reunidos para aprender com Ele mesmo. Amém? Nós estamos em Gálatas 5, vamos ler a palavra do Senhor e dar continuidade aos ensinamentos do Senhor. Lembre-se que eu não sei o que está escrito, porém o discernimento da palavra vem na hora. Não tem como decorar a Bíblia para fazer uma pregação, aí seria muito ensaiado. Aqui nós lemos de acordo com o Senhor, que é o capítulo que Ele quer que nós fazemos a vontade dEle, pois se o discernimento é de Deus, Ele vai nos ensinar. Não, se Ele está vivo, está no meio de nós vamos aprender com Ele na hora. E isso é maravilhoso. Saúde. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. Nós somos cristãos, nós não somos nem crentes, nem católicos. Religião foi o homem quem fez. Nós devemos ser seguidores das palavras de Jesus Cristo, seguidores do Senhor. Por isso a palavra mesmo diz: por isso continuem firmes como as pessoas livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ah, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Não, mas não convém. Existem coisas para o cristão que não convém. Não podemos misturar e não vamos misturar as coisas, porque o próprio Espírito Santo não vai deixar. Porque o verdadeiro testemunho é a nossa vida na frente das pessoas, é a nossa vida conforme as pessoas enxergam a nós. Nós somos diferenciados das pessoas, porque nós temos que viver uma vida reta na presença do Senhor, fazendo somente a vontade dele. Vingança cabe somente ao Senhor. Brigas e lutas, entregue tudo na mão do Senhor. Não encarem as pessoas, não entrem em briga assim, verbal ou corporal, que são pessoas totalmente usadas para tirar o servo da linha. Porque uma pessoa, quando está no mal, quando ela faz uma coisa bem, todo mundo aplaude, depois ela continua fazendo mal. Mas como quando o cristão faz uma coisa errada, meu Deus, é pedrada e paulada para tudo quanto é lado. Pode acertar a vida inteira, uma vez que errou, o pessoal te condena e fala: aquele é o crente, aquele é uma pessoa de Deus, olha lá, o que ele faz, tá vendo? Essa é a grande diferença. Preste atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Antigamente tinha que ter a circuncisão. Antigamente tinha que ter a circuncisão. Agora Paulo diz: afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Não é mais atos de dar, receber, circuncisão ou qualquer outra obra material na vida. Hoje em dia nós temos que viver na fé em Cristo Jesus. Tem que ser 100% Jesus, 100% na fé. Crer, acreditar que o Senhor está presente, conforme está escrito em Mateus: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Eis que estarei, que estou, não que eu vou voltar depois. Quando ele voltar, consumiu, acabou. Então o Senhor se faz presente na nossa vida. Nós vivemos da fé no Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra obra material tem valor ao Senhor. Somente não adianta dar para receber. Isso daí não existe
Hipótese nenhuma, dízimo não existe. Nada disso existe mais. Troca com Deus, Ele não faz troca. Deus é sincero, Deus é honesto, Deus é justo. Então, as pessoas em Cristo Jesus têm que ser justas com Ele, tem que ser justa na fé. Dá para receber, é muito fácil. Ah, eu peguei, vou lá dar meu dinheiro, beleza, vou ir para de novo. Fica fácil, coisa do mundo, mudando, sem sentido. Eu estava conversando com a mulher lá, ela falou: subi monte, desci monte, minha vida está um bagaço. É a Edna. Sobe monte, desce monte, fica mais. Nós fizemos tudo isso. E nada da vida nossa ir para frente. De jeito nenhum. Até o dia que o Senhor falou: a minha fé está querendo que você faz em mim. Eu falei: mas desmontou o menino aqui. Falei assim: buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. O reino de Deus não é só encontra em Jesus Cristo. Jesus disse: eis que o reino de Deus está próximo. Eis que o reino de Deus já chegou, que é o próprio Espírito Santo em nós. Que o reino de Deus é o Espírito Santo habitando naquele que o aceita. É só buscar o Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, a nossa vida será transformada. Foi a partir desse momento que eu comecei a buscar o Senhor, parei de fazer tudo isso daí que os pastores mandam, que alguém manda, eu parei de fazer tudo isso daí. Aí minha vida começou a andar para frente. Porque minha fé está, porque nos meus atos ou estava no meu coração? Minha fé tem que estar no meu coração, não nas coisas que eu faço. Não adianta eu ficar com o coração duro, fazendo dormir em cima de monte, vai fazer uma barraca lá e dorme em cima, pô, fica lá para ver se a vida melhora. Nada, ainda vai um bichão vai calmo. Aí, e fora os pernilongos. E fora os pernilongos, aqueles Bluetooth, fala que é um bichinho. Bluetooth, caralho. E a dengue, Ou seja, isso não resolve na vida do cristão. Nunca do verdadeiro cristão. As pessoas muitas vezes fazem isso por falta de conhecimento. Não exercita a fé em Cristo Jesus, dizendo que tem que dar para receber. Isso é mentira. Repito isso mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus o aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. A palavra está dizendo. Nós estamos em Gálatas 5:3. Repito mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncide. Esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Quando você faz obras da lei, você não tem nada a ver com Jesus Cristo. Quando você morrer, você vai responder pela lei. Mas aquele pastor, aquela serva é muito usada por Deus. Chega no final: Senhor, preguei no seu nome, falei no seu nome, expulsei demônio no seu nome, o Senhor afasta de mim. Você tem que responder pela lei, você não tem que responder pela graça. Você estava fazendo parte da lei. Ou você vive na graça ou você vive na lei. Qualquer coisa que nós fazemos da lei, nós vamos responder pela lei, que não tem Jesus Cristo. Jesus Cristo justifica aqueles que vivem pela fé. O que vive pela lei, não, hipótese nenhuma. É a palavra que está dizendo, e eu confio na palavra do Senhor. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncide. Este homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Simplesmente são pessoas usadas por Deus e não têm a graça de Deus. Por isso que muitas vezes a vida de um cristão 25, 30, 50 anos dentro de uma igreja e não muda nada. Isso não pode acontecer, isso é impossível. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo, você vai mudando totalmente. O Senhor vai te moldando para fazer um vaso novo. E o Senhor não vai esperar você morrer para fazer, não. Porque a obra do Senhor é aqui. Depois que morreu, acabou. É aqui. Então, devemos prestar muita atenção. O homem que é obrigado a obedecer à lei, vocês que querem que Deus os aceite porque obedece à lei,
porque estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Vivem simplesmente da lei, ou seja, fazem por fazer, achando que Jesus vai justificar. Nunca, hipótese nenhuma. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. É isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. O Espírito do Senhor vai agir em nós por meio da nossa fé. Por isso que eu digo, Jesus já voltou. Quando Jesus aparecer, acabou a fé, porque você está vendo. Aí não adianta mais, não vai ter mais a chance do arrependimento. Mesma coisa que nós falamos naquele dia: pedir algo para alguém, você só pode pedir para alguém te ajudar. Se eu ouvir nada, ajuda eu aqui, segredão. Aí, ele está presente, ele está me ajudando, então ele está presente. Dona Luísa, segura aqui. Dona Luísa, segura. Ela não está presente, como que ela vai segurar? Entendeu? Jesus Cristo, se você pede algo para ele e ele aceita o que você pediu e começa a transformar vocês, é porque ele está presente. Se ele não está presente, como que ele vai nos ajudar? Estamos pedindo em vão. Ou ele está presente, nós podemos pedir ajuda, entendimento, primeiro lado espiritual. Muda, ajeita a minha família, ajeita a minha casa, muda o meu eu, muda meu jeito, minha voz, sei lá. Me capacita para cantar, me capacita para falar mais, me capacita para entender mais, me capacita. Sempre o lado espiritual primeiro nós buscamos com Deus. Aí ele vai nos mudando. Isso quer dizer que ele está presente na nossa vida. E isso é viver da fé, na fé em Cristo Jesus. Caso contrário, vamos continuar esperando Jesus voltar. E quando voltar, acabou. Não tem mais chance nenhuma, porque foi fé morta. Totalmente morta. Fé em vão. Não pode. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncido. O que importa é a fé que age por meio do amor. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma dar dízimo, oferta, subir monte, descer monte, fazer esses montes de coisa que eles fazem. Não faz diferença nenhuma. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. O amor é tão poderoso que ele dá a vida. O amor dá a vida de novo. O amor dá vida à pessoa. O amor cura. O amor sara. O amor restaura. O amor por uma pessoa, o amor em Cristo Jesus, o amor por uma pessoa, amor é diferente de paixão. Estou falando amor de verdade pela pessoa, é preocupação, mas não grudar, não ficar grude. É preocupação com a pessoa e continuar em oração em cada situação que a pessoa passa. Muitas vezes nós sabemos de pessoas que pedem oração e nós não sabemos o que acontece, mas por amor em Cristo Jesus nós oramos e creio que a pessoa será diferenciada. Ela vai ter a chance de receber a bênção, a graça e a cura e ter uma chance de voltar para Jesus Cristo. Simplesmente por amor a uma pessoa que é enviada até nós. Pode ser a pior pessoa, se ela vier pedir uma oração, nós oramos por ela, com certeza. Nós somos cristãos. E a oração de um cristão é poderosa na vida de uma pessoa. Agora, aqui, Evangelho da Graça, nós estamos em oração, completamente em oração. Primeiramente, fortalecendo-nos espiritualmente, quebrando maldições na nossa vida. O nosso ministério é cura e libertação pesada, cura e libertação interior, aprofundamento da palavra, discernimento da palavra é somente dado pelo Senhor, não tem nada lido ou escrito que ser lido
Senhor meu Deus, Pai Santo, Eterno e Poderoso, em Sua presença, ó Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo tudo quanto é força espiritual do maligno neste lugar, Pai. Repreendo em Seu nome, expulso em nome de Jesus Cristo, pois nós estamos reunidos em Seu nome, em Sua palavra, louvando, agradecendo, orando e nos capacitando cada vez mais para poder levar a Sua palavra, Senhor Jesus, a todos aqueles que o Senhor nos mostrar e nos colocar no nosso caminho. Amém. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado, não faz diferença nenhuma nós fazer obra da lei. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Isso daí acontece dentro da igreja. Começa no primeiro amor, que é a presença do Espírito Santo, e depois vira escravo de igreja. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, um servo do Senhor só tem que vir escutar aquilo que o Senhor tem para dizer. Não precisa fazer nada, porque a pessoa começa a fazer um monte de coisa, esquece da família, esquece do marido, esquece da mulher, esquece dos filhos, e vive casa, trabalho, igreja, ou seja, vive vegetando, achando que está agradando a Deus, destruindo a própria família. Errado. Não. Deus é família. Se Deus é família, Deus é união. Como Deus quer tirar a pessoa da família e pôr ele trancar dentro de uma igreja? Está saindo da escravidão, ou seja, está voltando para o cativeiro espiritual. Totalmente espiritual. É união. Ouvir, faz aquilo, fazer, leva a palavra. Gilmar, e se a igreja crescer, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sempre de acordo com o que o Senhor quer. Mas o Senhor pode ver que estamos capacitando em família. Aqui nós estamos família. Tem essa diferença. Né? Nós estamos em família, tem ninguém vivo. E os que vêm estão buscando casos de família. Quer reunir a família, não quer. Eu quero servir a Deus, esquecer da minha esposa. Eu quero servir a Deus, esquecer do meu pai. Eu quero servir a Deus, esquecer de todo mundo. Está errado. Totalmente errado. Coisas mundanas. O bicho entrando dentro da família, através daí quer destruir e dizendo que está servindo a igreja. Ou seja, é igreja, não tem nada a ver. A igreja de Cristo somos nós. Nós devemos capacitar para nos defender um ou outro. Aqui nós estamos em família. Só que no caso, não só eu, assim da família, toda a família, Mira da família. Não, nós estamos em família. Nos tornamos uma família em Cristo Jesus. É isso, nós estamos fortalecendo em Cristo Jesus em um só coração, um só entendimento que o Senhor nos dá, para que não haja discordância. Se houver, pode ter a discussão, sem problema. Só que nós devemos ouvir primeiro, antes de falar. Aprendemos a ouvir antes de dar uma opinião. Nós podemos questionar, é claro. O Senhor vai nos explicar tudo que nós precisarmos entender. Ele não deixa um servo na mão. Se perguntar 10 vezes, ele responde 10 vezes. Eu perguntava um monte de vezes, eu era perdido, eu era perdidão, eu queria confirmar com o Senhor se era ou não. Aí cada vez que ele confirmava de um modo diferente. Aí eu fui fazendo, aí eu ia assim. Caso contrário, se não confirmasse, eu ficava quietinho no meu cantinho, que aí ia vir um baú na cabeça. Vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem nos convenceu não foi Deus que os chamou, como dizem por aí. Olha, eita, Deus poderoso, é a palavra que diz, vocês estavam indo tão bem, as pessoas começam a ir para a igreja. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Vocês começam a ir para a igreja, buscar o Espírito Santo, e depois começam a buscar a prosperidade. Sai do Espírito Santo, que é de Deus, e entra na parte satânica. Prosperidade, obra satânica, querendo ou não, ele entrou dentro da igreja. Satanás não precisa destruir todo mundo, não. Ele pega um falso pastor e pega aquele rebanho todo, que um só manda do rebanho inteiro. Se o pastor cai, aquela multidão dentro de igreja cai junto. Não existe nenhum inocente nesse caso, porque está seguindo o homem. Não tem nenhum, hipótese nenhuma, porque todos com o coração duro buscando Deus material. Somente isso daí. Eu quero casa, trabalho, eu quero dormir sossegado, eu quero minha mansão, eu quero meu barco, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai buscando isso daí, vai buscando que vai encontrar mesmo. O dia que for o Beleléu, vai ficar tudo aí e vai perder o que é mais precioso,
e a salvação nossa. Jesus não morreu em vão. Se não fosse a salvação, Jesus teria morrido em vão. Então quer dizer que todos eles deixaram de seguir Jesus Cristo para buscar obras materiais. Muitas vezes eles ganham e não é Deus que dá. Porque quando Deus dá, Deus não tira de jeito nenhum. Se o servo manter e se colocar na posição dele, Deus te dá algo, Ele vai te dar e vai guardar para você. Ele vai ajudar você a guardar para que ninguém tire de você. É claro que quem nos convenceu não foi Deus que o chamou, como dizem por aí. Primeiro e depois fala, faz isso para Jesus, faz aquilo para Jesus, dá R$1.000 para Jesus aqui, ó. Coitadinho, o cara fica sem dinheiro, o cara enchendo o bolso e comprando coisas materiais, em vez de fazer uma obra de verdade. Lembrando-se que todos eles, querendo ou não, eles vão morrer. Todos vão morrer, sem exceção. Um pouco de fermento fermenta toda a massa, mas eu ainda tenho confiança em vocês. Um pouco de fermento, 2 ou 3 servos desconvertidos que está dentro de uma igreja, muda toda uma igreja inteira. Eles entram como líder de igreja, começam em concordância errada entre os 3 e começam a pregar aquelas coisas erradas. Aquilo ali vira uma massa de bolo e todo mundo vai se convertendo ao erro. Ou seja, precisa de 2, 3. Como eu falei, Satanás não precisa de uma multidão, não. Ele precisa de 1 ou 2 para pegar meio mundo por aí. Aí todo mundo vai, eu estou seguindo Jesus. Que Jesus está seguindo, o cara também está errado. A pessoa fica totalmente cega quando começa a buscar Velho Testamento, começa a buscar obras da lei, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. A aceitação de Jesus Cristo só pode ser na sua ressurreição. Caso contrário, não. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. Ao receber e ouvirem a palavra, tenha certeza, tenha esperança que o Senhor vai começar a mover a pessoa no caminho certo novamente. As pessoas saem do evangelho da prosperidade e têm que voltar para o evangelho da salvação. Eles têm que firmar mais em Jesus Cristo e buscar mais o lado espiritual, pois a nossa briga é espiritual e não material. Tem nada a ver. Eu também tenho certeza de que os homens que estão perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. E também tenho certeza que todos aqueles que pregam prosperidade, que roubam os velhinhos, que roubam as senhoras, que roubam os novos, que roubam o salário de todo mundo, que roubam tudo das pessoas dentro da igreja, será castigado por Deus. Nesse caso, pode ser morte instantânea. Morte instantânea não tem chance nenhuma de arrependimento. Nenhuma. É uma coisa, uma pessoa quando é nova, aí eu vou aproveitar mais um pouquinho, depois eu volto. Depois eu penso na igreja. Já foi levada a palavra para ela. Já não está mais inocente, já foi levada. A aceitação dela, ou não, ou só depende da pessoa. Dá uma volta de moto, cai, bate a cabeça, perdeu o mais importante. É um segundo que o bicho precisa para destruir a vida da pessoa. E a vida que eu falo não é material, a vida é espiritual mesmo. Ele está atrás da vida espiritual. Porque o ser humano não tem um pingo de valor para ele. Porém, irmãos, se é verdade que eu confio, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. Quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Nós fomos chamados para ser livres em Jesus Cristo. O Senhor nos dá a salvação espiritual saindo de cativeiro. Mas, Mário, minha vida começa
comecei a buscar a salvação, buscar o Senhor, parece que minha vida virou uma bomba. Realmente no começo ela vira uma bomba, depois vem a bomba primeiro, vira a bomba, depois a bomba explode, né? Toda bomba explode. Aí a pessoa tem que permanecer firme no Senhor. As pessoas vão se afastar de nós, vão se afastar de vocês, no caso de nós, que nem aconteceu comigo, e depois o Senhor vai te capacitando para que você não seja confundido. O Senhor quer ensinar vocês o Evangelho de salvação. O Senhor não quer ensinar nada de palavra contorcida como um Senhor da lei, ou seja, pegar e ler uma Bíblia. Lembrando que Satanás também lê Bíblia. Tomem cuidado, pois através do Espírito Santo vocês vão saber se é Deus ou não que estão falando com vocês. Então, nesse caso, nós devemos vigiar muito quando nós é levada a palavra de Deus até nós, para saber se é a pessoa ou se é o Senhor. Não consegue entender, pede discernimento para Deus se é ou não. E Ele dá, com certeza. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Dominância dentro da igreja. Não deixe que se torne uma desculpa para permitir se torne uma desculpa. Não deixe que o nome de Jesus Cristo seja uma desculpa da natureza humana para que domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Ajudem aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão também. Ajude uma, duas, veja de acordo com o que vocês podem. Não ultrapassem seus limites. Porque a pessoa que deve ser ajudada também tem que lutar. A pessoa tem que lutar. Não adianta você lutar, pegar tudo que é seu e dar para a pessoa que nem se esforçou. Não tem sentido. E a pessoa nunca vai se esforçar. A mesma coisa que acontece muito com os pais hoje em dia. Pega tudo que tem e dá tudo para o filho. O filho vai crescer, no caso, numa boa. Quando ele tiver 17, 18 anos, não vai saber fazer nada. Vai pegar a falsa amizade, vai começar a entrar na droga, vai começar a fazer um monte de coisa errada, simplesmente porque os pais dão tudo. E um dia os pais da cidade vêm a falecer, esse daí começa a roubar, porque é acostumado a ter tudo, achava que tem tudo, meu pai tinha, vou querer roubar também. Aí vai e pronto, está perdido no mundo. Ou seja, as crianças devem se capacitar também, os pais devem ensinar os filhos a fazer o que é certo, e não começar a dar de tudo, para que tudo seja de acordo com a aprendizagem natural de um ser cristão. Em Cristo Jesus, o poder da oração de um pai, de uma mãe, é muito poderoso, é super, hiper, mega poderoso para os filhos. É muito, 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 super, hiper, mega poderoso. Gostei. Opa! Super, o poder da oração é muito grande em proteção e para capacitar a criança a crescer na presença do Senhor. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Amor. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não se acabarem se matando. Começa a brigar um com o outro, o bicho vai entrando, a pessoa entra em ira total, perde o domínio da carne e aí acontece o que não deve acontecer. Ou seja, o que está acontecendo. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana, não obedeçam os desejos da carne. Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Por isso que eu falo, quer vencer? Primeiro o ser humano tem que vencer a si mesmo. Quando conseguir vencer, porque a batalha espiritual é a carne contra o espírito. O que alimentar mais? Se você alimentar mais seu espírito vence a carne. Se você deixar a carne vai vencer o espírito simplesmente porque você vai deixar. Primeira luta que nós temos é com nós mesmos, não é com outras pessoas. Primeira luta é nós.
Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana. É um contra o outro, em nós mesmos. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Eita, Pai poderoso. Os dois são inimigos, carne e o Espírito. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Por isso eu faço o que eu quero, o que eu não quero fazer, eu faço. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Isso quer dizer que vocês estão em Cristo totalmente, pois vocês são guiados pelo Espírito Santo. Guiados pelo Espírito Santo na graça do Senhor Jesus Cristo, é viver o momento na presença dEle e deixar Ele conduzir a nossa vida. Nós vamos fazendo a obra e Ele vai nos capacitando. Conforme cada passo nós vamos aprendendo, Ele vai nos capacitando e vai nos ajudando em tudo que nós precisamos. E ai daqueles que vai contra o Filho de Deus. Aquele que vai contra um cristão está indo contra o próprio Criador. Ou seja, vai pagar um preço muito alto. E é muito alto mesmo. Quando nós estamos no mundo, as pessoas fazem coisas espirituais más para nós, achando que nós nunca vamos buscar a Deus. Ah, ele é um coitado, ela é uma coitada, vamos fazer umas coisas erradas, que ela morra, não tem nada a ver comigo, não sei o que as pessoas fazem. Mas quando a pessoa aceita o chamado de Deus e começa a buscar a Deus, isso daí se torna diferente. Aquelas forças espirituais que agem na vida da pessoa para quem foi enviada, ela se torna assim, a pessoa se torna assim, totalmente protegida, como se fosse um escudo de proteção. O escudo de Deus, não existe nada que passa, você tem a proteção de Deus. E tudo aquilo que é mal, que é para você, é direcionado direto para a pessoa. Porque o espírito mal, vamos supor, entra em uma batalha espiritual contra a sua vida, o espírito mal quer você. Ele vai começar a querer você. Conforme você busca a Deus,